Olá, tudo bem? Você já reparou que quando vemos uma frase mal escrita, perdemos a credibilidade? Isto acontece porque todos nós somos mais exigentes em relação à escrita. Se alguém mandar um currículo com algumas frases sem concordância, com certeza não será contratado, pois o texto do documento foi mal redigido. Alguns errinhos de concordância podem passar despercebidos, mas podem causar estranhamento ao leitor. Esse estranhamento pode estar indicando algum erro na frase, e isso pode gerar transtornos. Para evitar escrever errado, é necessário prestarmos atenção na concordância dos elementos que compõem uma frase. Por isso, o tema da aula de hoje é concordância nominal. Vamos começar pela definição de concordância nominal dada pelo gramático Evanildo Bechara na sua gramática. Diz-se concordância nominal a que se verifica em gênero e número entre o adjetivo, o pronome adjetivo, o artigo, o numeral ou o particípio, palavras determinantes, e o substantivo, palavra determinada, a que se referem. Concordância nominal é aquela que envolve o relacionamento entre os nomes, substantivos, pronomes, adjetivos, numerais, artigos. A regra básica de concordância nominal manda os termos determinantes, artigos, numerais, pronomes e os modificadores, os adjetivos, concordarem com o termo determinado, que é o substantivo ou os pronomes substantivos, em gênero e número. Portanto, quem manda na concordância nominal basicamente é o substantivo, que determina o gênero, masculino ou feminino, e o número, singular ou plural. Os determinantes e modificadores devem concordar em gênero e número com o núcleo do sintagma nominal, que é o substantivo. Vamos identificar os elementos que estruturam um sintagma na frase. Os seus 3 recentes livros foram lançados ontem. O núcleo do sintagma nominal é o substantivo livros. Como livros está no plural, os determinantes e modificadores devem concordar no plural. O artigo os, o pronome seus, o numeral 3 e o adjetivo recentes, mais o particípio lançados. Tudo no masculino plural. É importante lembrar que há palavras invariáveis, ou seja, não se flexionam, nem em gênero, nem em número. Os advérbios, as conjunções e as preposições não se flexionam, portanto, não concordam com o substantivo. Uma das dificuldades na concordância nominal é saber diferenciar adjetivo de advérbio. A diferença básica é a seguinte: o adjetivo é modificador do substantivo e o advérbio é modificador do verbo. Há casos em que se permite usar ora o advérbio, que é invariável, ora o adjetivo, que é variável. Observe. Vamos falar sério e vamos falar sérios. Percebeu a diferença? No primeiro exemplo, sério é o modo como vamos falar. Vamos falar seriamente. Como esse termo está modificando o verbo, trata-se de um advérbio, por isso não se flexiona. Já na segunda frase, sérios é um adjetivo, pois se refere ao pronome nós, que é o sujeito, no caso um sujeito oculto. Em razão disso, concorda no plural. Vamos ver como podemos distinguir o adjetivo do advérbio. Vejamos alguns exemplos. Esse plano apresentou o pior resultado. Pior é adjetivo, porque se refere a um substantivo resultado. Assim sendo, no plural ficaria: este plano apresentou os piores resultados. A concordância no plural do adjetivo pior com o substantivo resultados é obrigatória. Vejamos agora a seguinte frase. Ele agiu pior que o irmão. Se flexionarmos a frase para o plural, teremos: eles agiram pior que o irmão. A palavra pior não se flexiona, porque é um advérbio, modifica o verbo agir, ou seja, indica o modo como eles agiram. Os advérbios podem apresentar grau comparativo ou superlativo. Afinal, as formas mais bem e mais mal estão corretas?
Melhor e pior são formas superlativas dos advérbios bem e mal, sendo, portanto, invariáveis. Ninguém me conhece melhor do que eu. O clube se organizou melhor neste ano. As formas mais bem e mais mal também podem ser usadas, desde que antes de particípios. A população estava mais bem informada do que há um ano. Este time está mais mal organizado. Podem parecer estranhas no começo, mas estas formas estão corretíssimas. Lembre-se que as formas mais bem e mais mal só podem ser usadas antes dos particípios e não são obrigatórias. Podemos dizer, a empresa está mais bem organizada ou a empresa está melhor organizada. Se não houver particípios, somos obrigados a usar a forma sintética, melhor e pior. Para atender melhor o cliente, eles agiram pior que o irmão. Vejamos agora diversos casos especiais que merecem uma atenção. Um desses casos é aquele em que o adjetivo faz concordância com mais de um substantivo. Vejamos as frases. Ela tinha persistência e competência dignas de respeito. Escolheu má hora e local para a reunião. Nessas duas frases temos, respectivamente, o adjetivo dignas, referindo-se aos substantivos persistência e competência, e o adjetivo má, qualificando a hora e o local. Nos dois casos, há um adjetivo só, concordando com dois substantivos. Analisemos a primeira frase. Ela tinha persistência e competência dignas de respeito. Nesse caso, o adjetivo dignas está posposto a dois substantivos femininos, persistência e competência. Por isso, concorda no feminino e vai para o plural. Trata-se de uma regra especial de concordância nominal. Por isso, tome nota. Se o adjetivo se referir a dois ou mais substantivos do mesmo gênero, manterá o gênero e vai para o plural. Vejamos a outra frase. Escolheu má hora e local para a reunião. Nessa frase, temos o adjetivo anteposto aos substantivos. Por causa disso, o adjetivo má concorda com o substantivo mais próximo em gênero e número, que no caso é hora, palavra feminina. O mesmo acontece em fez tudo com extraordinária força e empenho. O adjetivo extraordinário está no feminino porque concorda com o substantivo mais próximo, força, que é feminino. Quando temos o caso em que um substantivo é referente a dois ou mais adjetivos, são admitidas duas formas de concordância. Uma delas é o substantivo ir para o plural. A outra é permanecer no singular e o artigo ser repetido. Para você compreender melhor essa regra, vamos aos exemplos. Os setores administrativo e financeiro foram reformulados. Percebemos que o substantivo está no plural, pois foram dois setores reformulados, o setor administrativo e o setor financeiro. A outra maneira de fazermos a concordância é o setor administrativo e o financeiro foram reformulados. Veja que nesse caso o substantivo fica no singular, porém acrescentando o artigo o antes do adjetivo financeiro, para deixar claro que se trata de dois setores diferentes. Analisemos as frases a seguir. Éramos alunos de quinta e sexta séries. O substantivo séries está no plural, porque faz referência a duas séries, quinta e sexta, sem elementos determinativos, ou seja, sem artigos definidos. Mas podemos escrever a frase de outro jeito, mantendo o mesmo sentido. Éramos alunos da quinta e da sexta série. Nesse caso, o substantivo série fica no singular, devido à presença e repetição do artigo definido, da quinta e da sexta série. Uma questão que sempre gera desconforto é a concordância com adjetivos compostos. Vejamos alguns exemplos. Político-econômico, azul claro, vermelho sangue, luso-brasileiro. Vejamos como os adjetivos compostos se flexionam.
os adjetivos compostos flexionam apenas o segundo elemento em gênero e número. Agora vamos ver a regra na prática. Vejamos as frases. O candidato era democrata cristão. Trata-se de uma questão luso-brasileira. Agora vamos passar essas frases para o plural. Os candidatos eram democrata cristãos. Perceba que apenas o segundo adjetivo, cristãos, é flexionado para o plural, enquanto o adjetivo democrata permanece no singular. Quanto à segunda frase, trata-se de questões luso-brasileiras. A regra é a mesma. A concordância em gênero e número só ocorrerá no último adjetivo, brasileiras. Em relação aos adjetivos que se referem a cores, há sempre a concordância em número e gênero. Por exemplo, calças pretas. Essa é a regra básica de concordância nominal. O mesmo aconteceria se houvesse mais adjetivos, calças pretas, brancas e azuis. Observe que todos os adjetivos concordam com o substantivo, pois todas as cores se referem às calças. Em camisas azul céu, a concordância está correta, porque no caso de cores compostas, em que o segundo elemento é um substantivo, não há flexão. Isso acontece com as cores verde bandeira, rosa choque, azul piscina, verde oliva e tantos outros. Vejamos agora alguns casos especiais que sempre provocam dúvidas. Um desses casos é o da concordância do numeral meio e do advérbio meio. Meio copo de refrigerante é metade de um copo cheio do refrigerante. E meia xícara de leite é metade da xícara. Quando a palavra meio significa metade, é numeral e a concordância é obrigatória. Agora, quando digo estou meio confuso ou estou meio sonolento hoje, não estou dizendo que estou metade confuso e a outra metade sonolenta, e sim que estou um pouco confuso ou que estou mais ou menos sonolento. Nesses casos, não estou me referindo ao numeral meio, e sim ao advérbio de intensidade meio. Já vimos que os advérbios são palavras invariáveis, ou seja, não fazem feminino nem plural. Não se flexionam em gênero e número. Vamos ver alguns exemplos. Ela estava meio nervosa. Os meninos estavam meio inquietos. Devemos observar que, por serem advérbios de intensidade, a palavra meio manteve-se na forma neutra do masculino singular, ou seja, não concorda no feminino nem no plural. Vejamos um exemplo relacionado ao adjetivo bastante e ao advérbio bastante. Viajei bastante neste inverno e comprei bastantes chocolates. Será que essa frase está correta? O que há de errado na frase? Nada. Sabe por quê? Porque bastante tem dois valores gramaticais, advérbio e adjetivo. Para distingui-los, lembre-se de que, como advérbio, essa palavra equivale a demais e se refere ao verbo viajar. E advérbio é invariável. Como adjetivo, bastante equivale a muito ou suficiente e se refere a um substantivo, chocolate. Nesse caso, é variável e deve concordar. Bastantes chocolates. Como vimos, o adjetivo bastante significa o que basta, o suficiente. Ele já tem provas bastantes para incriminá-la. É o mesmo que dizer que já tem provas suficientes para incriminá-la. Já quanto ao advérbio de intensidade bastante, é melhor evitar o seu uso e substituirmos por muito ou demais. A moradora ficou bastante preocupada. Melhor, a moradora ficou muito preocupada. A moradora ficou preocupada demais. Outra palavra que pode provocar dúvidas de concordância é a palavra só. Quando utilizarmos corretamente as formas só ou sós. Só apenas será adjetivo e, portanto, sofrerá flexão na concordância se o seu significado for de sozinho. Ela queria ficar só. No plural, elas queriam ficar sós. Observe que o adjetivo sofre a flexão no plural. Mas quando a palavra só significa apenas, somente, aí é invariável.
Só vocês duas irão à festa. Só os garotos estão no pátio. A palavra mesmo se flexiona quando significa próprio. Ela mesma fez o dever de casa. Ela própria fez o dever de casa. Elas mesmas fizeram o dever de casa. Note-se que o adjetivo mesmas concorda em número e gênero. Quando o elemento mesmo significa até ou realmente, não haverá concordância, fica invariável. Mesmo a professora errou a questão. Mesmo as professoras erraram a questão. Isso quer dizer que até a professora errou a questão, que inclusive as professoras erraram. Qual é a diferença entre as expressões junto e junto a? A palavra junto, como adjetivo, deve concordar com o substantivo a que se refere. As duas amigas moram juntas. Eles foram correr juntos. Junto a e junto de são locuções prepositivas, significam ao lado de, são invariáveis, não se flexionam. A farmácia fica junto à sorveteria. Atenção, evite construções como o Brasil pediu empréstimo junto ao FMI, o Vasco comprou jogador junto ao Cruzeiro. Isso é um modismo linguístico. Não significa ao lado de. É melhor substituir. O Brasil pediu empréstimo ao FMI. O Vasco comprou jogador do Cruzeiro. A palavra anexo, como adjetivo, sempre concorda com o substantivo em gênero e número. Vários documentos estão anexos ao processo. Estão anexas às notas fiscais. A palavra anexo torna-se, porém, invariável quando antecedida da preposição em. Enviei os comprovantes do depósito em anexo. Seguem em anexo os arquivos solicitados. Para resumirmos os casos especiais da aula de hoje, tome nota. Os advérbios meio, mais ou menos, e bastante, demais, suficientemente, as palavras só, somente e mesmo, até, inclusive, e as expressões junto a sós e em anexo são invariáveis. As expressões é permitido, é necessário, é bom, fazem ou não a concordância dependendo da situação do substantivo dentro da frase. Quando se refere a um substantivo no sentido genérico, esses adjetivos permanecem no masculino singular. É permitido entrada de pacientes. É necessário compreensão de todos. Fruta é bom para a saúde. Mas se o substantivo estiver determinado por artigos ou pronomes, a concordância é feita normalmente no feminino. É permitida a entrada de pacientes. É necessária a compreensão de todos. Esta fruta é boa. Ficou claro? Com o numeral 1000, a concordância deve ser feita com o substantivo que vem a seguir. Mas com os substantivos masculinos, milhar, milhão e bilhão. Isso exige que a concordância seja feita no masculino. Recebeu R$2.000 pelo serviço. A pesquisa foi feita com 2.000 mulheres. Vejamos mais exemplos. Seus milhões de fãs compraram seu CD. Ela é uma dos 2 bilhões de pessoas entrevistadas. Observe que o pronome seus, o artigo os e o numeral 2 estão no masculino para concordar com milhões e bilhões, que são masculinos. Outra expressão invariável na nossa língua é haja vista, que significa haja atenção para, tenha em consideração, visto que. Haja vista é invariável. Não concorda com a palavra que vem a seguir. Vejamos as seguintes frases. Haja vista o artigo 9 do Código Civil. Haja vista as obras que já publicou. Alguns autores aceitam a flexão da forma hajam, quando a seguir vem um substantivo no plural, mas a palavra vista permanece invariável. Hajam vista os acontecimentos em Foz do Iguaçu. O melhor mesmo é deixar haja vista sempre no singular. Haja vista
os acontecimentos em Foz do Iguaçu. Vamos observar mais um caso nas notícias de jornal. Preste atenção nesta notícia de jornal. Haja vista o temporal no Egito, o aeroporto de Cairo foi interditado. A expressão haja vista está correta? Apesar de ela causar certo estranhamento em algumas pessoas, a expressão está corretíssima. Não existe a forma haja visto, porque estamos nos referindo à vista, de visão mesmo. A forma haja vista, no sentido de tendo em vista, é sempre vista e é, portanto, invariável. Há mais uma maneira de memorizarmos que a expressão haja vista é invariável. Haja vista é igual a tendo em vista. Minha gente, na aula de hoje, relembramos os principais casos de concordância nominal. E espero que tenham tirado as suas dúvidas. Um abraço e até a próxima!